O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Segunda parte, das Manifestações Espíritas, capítulo 9, Locais Assombrados, parte 2. Qual a origem da ideia de que os espíritos aparecem de preferência à noite? A impressão produzida na imaginação pelo escuro e o silêncio. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do Espiritismo deve destruir. O mesmo se dá com a crença que em dias e horas mais propícios. Acreditar que a influência da meia-noite jamais existiu, a não ser nos contos. 7a. Se é assim, por que certos espíritos anunciam a sua chegada e a sua manifestação para aquela hora e em dias determinados, como a sexta-feira, por exemplo? São espíritos que se aproveitam da credulidade humana para se divertirem. É pela mesma razão que uns se dizem o diabo ou se dão nomes infernais. Mostrai-lhes que não sois tolos, e eles não voltarão. 8. Os espíritos visitam de preferência os túmulos em que repousam os seus corpos? O corpo não era mais que uma veste. Eles não ligam mais para o envoltório que os fez sofrer do que o prisioneiro para as algemas. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa a que dão valor. 8a. As preces que se fazem sobre os seus túmulos são mais agradáveis para eles e os atraem mais do que as feitas em outros lugares? A prece é uma evocação que atrai os espíritos, como sabeis. A prece tem tanto maior ação, quanto mais fervorosa e mais sincera. Ora, diante de um túmulo venerado, as pessoas se concentram mais e a conservação de relíquias piedosas é um testemunho de afeição que se dá ao espírito, ao qual ele é sempre sensível. É sempre o pensamento que age sobre o espírito, e não os objetos materiais. Esses objetos influem mais sobre aquele que ora, fixando-lhe a atenção do que sobre o espírito. 9. Diante disso, a crença em locais assombrados não pareceria absolutamente falsa? Dissemos que certos espíritos podem ser atraídos por coisas materiais. Podem sê-lo por certos lugares, que parecem escolher como domicílio, até que cessem as razões que os levaram a isso. 9a. Quais as razões que podem levá-los a isso? Sua simpatia por algumas das pessoas que frequentam os lugares, ou o desejo de se comunicarem com elas. Entretanto, suas intenções nem sempre são tão louváveis. Quando se trata de maus espíritos, podem querer vingar-se de certas pessoas das quais têm queixas. A permanência em determinado lugar pode ser também, para alguns, uma punição que lhe foi imposta, sobretudo se ali cometeram um crime, para que tenham constantemente esse crime diante dos olhos. 10. Os locais assombrados sempre o são por seus antigos moradores? Algumas vezes, mas não sempre, pois se o antigo morador for um espírito elevado, não ligará mais para a sua antiga habitação do que ao seu corpo. Os espíritos que assombram certos locais quase sempre o fazem só por capricho, a menos que sejam atraídos pela simpatia por alguma pessoa. 10a. Podem eles fixar-se no local para proteger uma pessoa ou sua família? Seguramente, se são espíritos bons, mas nesse caso, jamais se manifestam de maneira desagradável.